Olá a todos! Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre funções de uma variável complexa. Então vamos lá. Como nós vimos na aula passada, gráficos de funções complexas são subconjuntos do C2. Em outras palavras, gráficos de funções na variável complexa, eles, grosseiramente falando, eles moram num espaço vetorial de dimensão 4. Então, a gente perde a nossa visualização geométrica de um gráfico. Mas, ao mesmo tempo, fica o questionamento: será que nós não conseguimos, mesmo nesse cenário, a gente não consegue enxergar alguma geometria através da função? E o objetivo da aula de hoje é justamente, mesmo não podendo enxergar gráficos de funções complexas, mas como, vamos dizer assim, enxergar uma geometria, vamos colocar assim, por trás desse tipo de função. Então, a ideia é usar o estudo de funções de variáveis complexas como uma função que transforma certas figuras geométricas em outras figuras geométricas. Então vamos começar com um exemplo. Vamos considerar f de z igual à função z mais 3 menos i. E aí, antes de mais nada, vamos entender o que essa função está querendo nos dizer. Então eu vou desenhar aqui um plano complexo, que vai representar o nosso domínio, e aqui um outro plano complexo que vai representar a nossa imagem. Inicialmente, vamos estudar o que a função faz para cada ponto z que você considera. Então, se você considera z o número complexo da forma x mais yi, observe que o f de z, e aí eu vou fazer a conta aqui embaixo, o nosso f de z, se você desmembra z como x mais yi, então deixa eu colocar aqui do lado, z igual a x mais yi, agrupando esse número complexo como parte real e parte imaginária, nós vamos obter o seguinte resultado: x mais 3 mais y menos 1 vezes i. Em outras palavras, se você tem aqui o x, o y, e aí você tem uma bolinha aberta só para representar que o ponto estava aqui, agora, aplicando a transformação f, aplicando a função f, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou deslocando 3 passos na parte real. Então, a parte real do número x aumentou em 3. Vou só melhorar aqui minha caligrafia do x. Então, aqui a parte real você aumenta em 3. E a parte imaginária você diminui em 1. Então, digamos que se diminuiu por aqui. Então, aqui, esse ponto z, f de z, ele representa o quê? Que você deslocou 3 passos à direita, na parte real, e 1 passo para baixo. Porque foi exatamente isso que aconteceu. A parte real aumentou em 3, a parte imaginária diminuiu em 1. Cuidado, pessoal, para não confundir com funções lá no cálculo 1, quando a gente tem, por exemplo, uma situação desse tipo aqui. Vamos colocar assim, só para remeter a cálculo 1, f de x igual a x menos 1 ao quadrado. Quando você enxerga o gráfico dessa função, f de x igual a x menos 1 ao quadrado, isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, só que ao invés de você deslocar um passo para a esquerda, que é o que o sinal está querendo dar a entender, na verdade você desloca um passo para a direita, porque aqui inverte. Aqui a interpretação é outra. Aqui eu só estou enxergando o quê? Eu quero enxergar a parte real do número complexo e ele aumentou por 3. Então, não confundir essas duas situações. Se ficou confuso, coloque nos comentários que posso gravar um vídeo extra sobre isso. Mas é muito importante entender que eu não estou remetendo a isso, né? Se você, por exemplo, enxergar x menos 1 ao quadrado e quiser esboçar o gráfico dessa função, você desloca um passo para a direita. E se for x mais 1, um passo para a esquerda. Mas aqui a interpretação tem uma leve diferença. Só que eu quero enxergar como é que é a ação dessa f em cima do conjunto A, que é um círculo centrado em 0 e raio 2. Então eu vou novamente desenhar aqui o domínio e contradomínio para poder enxergar geometricamente o que está acontecendo. Então, inicialmente a nossa figura era um círculo centrado na origem raio 2, então nós vamos desenhar isso.
Então, vamos desenhar o nosso círculo. Com muita fé, creio que isso é um círculo. E vamos colocar os eixos bonitinho, né, com a orientação. E aí o que acontece? Se a gente enxerga o que a função f fez em um ponto específico, o que ela fez na prática? Ela deslocou 3 passos para a direita e 1 passo para baixo. Então, qualquer ponto desse círculo vai possuir essa mesma propriedade. Você vai deslocar 3 passos para a direita e 1 passo para baixo. Então, na prática, aplicar a transformação f aqui faz com que você pegue o seu círculo, desloque 3 passos para a direita e 1 passo para baixo. Então, a gente marca aqui o centro do nosso círculo. Como o círculo ele é de raio 2, então aqui vai bater no 1, aqui mais ou menos em cima. Então o nosso círculo se transforma nesse círculo aqui. Ver se consigo desenhar bem aqui. Bem, imagine que esse círculo tenha esse centro aqui. O desenho não ajudou muito. Então o que a gente basicamente fez, é que a proporção também não está ajudando muito, é pegar esse círculo aqui, deslocar 3 passos para a direita e 1 passo para baixo. Então, nós acabamos de estudar o que essa função f, ou o que essa transformação faz. Ela basicamente translada as suas figuras. Então, se você tem uma figura no seu domínio, você translada essa figura através dessa função. Então, se você quiser caminhar A passos na direção do eixo real e B passos na direção do eixo imaginário, é só colocar A mais BI, caso você queira ir para a direita ou para cima. Caso você queira ir para a esquerda ou para baixo, aí os números teriam que ser negativos. Tanto é que aqui a parte imaginária é menos 1, então você deslocou um passo para baixo. Então, essa função f, ela translada figuras. Vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos pegar essa função f de z igual a z vezes e elevado a i vezes π sobre 2, e nós vamos considerar esse conjunto A. Antes de mais nada, vamos pensar o z de maneira genérica. E na hora de calcularmos, por exemplo, o f de z, igual a z vezes e elevado a i π sobre 2, aqui acho conveniente nós trabalharmos o z na forma polar. Porque aí, transformando o z na forma polar, ele vai ficar módulo de z, deixa eu só tirar esse desenho aqui, vezes e elevado a i θ, que é a forma polar do número complexo z, e elevado a i π sobre 2. Então, continuando as contas, isso aqui vai ficar módulo de z e elevado a i θ mais π sobre 2. O que está acontecendo na prática é que para cada número complexo z, nós estamos considerando, então, deixa eu marcar aqui um número complexo genérico z, o que nós estamos fazendo é uma rotação de π sobre 2 radianos do nosso número complexo. Então, a gente pegou o z que estava aqui, rotacionou, vamos colocar mais ou menos assim, rotacionou em π sobre 2 radianos. Então, este ângulo aqui, com um pouquinho de fé, deveria ser 90 graus, ou π sobre 2 radianos, porque é o que está escrito aqui. E qual é a forma polar da nossa imagem? O módulo dele coincide com o módulo de z, então este tamanho aqui coincide com esse tamanho, mesmo o desenho não ajudando, mas o argumento é o argumento de z mais π sobre 2 radianos. Ou seja, se aqui é um ângulo θ, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus mais θ, ou seja, π sobre 2 radianos mais θ. Se isso acontece com qualquer z genérico, se eu considero esse conjunto A, o que esse conjunto A está querendo dizer? São todos os números complexos onde i é igual a x. Perdão, y é igual a x. Então, vamos lá. Vamos desenhar geometricamente esse conjunto. Então, nós temos aqui o nosso conjunto A. Opa. O nosso conjunto A não, o nosso domínio, né? Agora aqui o nosso contradomínio. Domínio contra domínio.
Nosso conjunto A, como é o conjunto de todos os y iguais a x, então vai ser a nossa reta y igual a x. Qualquer ponto que está nessa reta vai sofrer uma rotação de π sub 2 radianos. Então, na prática, ao aplicarmos... Opa! Deixa eu só voltar aqui. Ao aplicarmos a transformação nessa função, o que nós vamos fazer é rotacionar ela em π sub 2 radianos. Então, para efeitos práticos, se eu troco o π sub 2 por um ângulo alfa, o que o f de z está fazendo na prática é rotacionar a sua figura em alfa radianos. Então, esse tipo de transformação, que é o tipo de f de z igual a z vezes e elevado a i alfa, é a rotação do número complexo em alfa radianos. Se alfa for negativo, você vai rodar no sentido horário. Se o alfa for positivo, você vai rodar no sentido anti-horário. Então é muito importante ter esses exemplos clássicos, né? Como é uma translação do modo geral, como é uma rotação no modo geral, porque assim você vai, vamos dizer assim, identificando alguns padrões, vamos colocar assim. Vamos para o nosso próximo exemplo. F de z igual a z conjugado. Então, primeiro vamos entender o que acontece num ponto genérico, para depois entender o que acontece num conjunto. Então, vamos lá. Aqui nós temos domínio, contradomínio. Então, se você tem, por exemplo, um ponto z aqui, um número complexo z, ele é da forma x mais y. Se você está aplicando o f conjugado, isso quer dizer o quê? Que a parte imaginária dele vai inverter o sinal. Então, se antes ele sobe y, agora ele desce y. Opa, na verdade, fazer assim. E aqui é menos y. Então, a gente pode até colocar no mesmo ambiente, né, para facilitar a visualização, que você está fazendo uma reflexão em torno do eixo x. Agora fica fácil enxergar como é a aplicação em cima do conjunto A. Como o conjunto A é o mesmo, né, do exercício anterior, que é y igual a x, então a gente já aproveita, já esboça o nosso domínio. Então, se você considera A conjunto y igual a x, igual a x aqui, desenhar a nossa imagem. Então, o que acontece? Cada ponto da reta você vai refletir em relação ao eixo x. Isso nos leva que o resultado da transformação vai ser essa reta aqui de baixo. A reta y igual a menos x. Na verdade, a gente pode até trocar por... Se antes era y igual a x, aplicou o conjugado, vai ficar agora y igual a menos x, porque você inverte o sinal do y. Então, na prática, o resultado da aplicação f é essa, vamos dizer assim, essa reflexão em relação ao eixo x. Bem, então, de um modo geral, sempre que você for aplicar a transformação conjugado, você vai estar refletindo a sua figura em relação ao eixo x. Então, se você, por exemplo, se o seu conjunto A fosse um círculo centrado na origem raio R, você aplicar a transformação conjugado em cima do círculo, você não vai alterar nada, porque o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Pela simetria da figura, você não altera em nada. É claro que se o círculo tiver o centro deslocado, aí o cenário muda consideravelmente. Por exemplo, se o círculo todo está acima do eixo x, na hora de se aplicar a transformação, ele vai para baixo do eixo x. E se tem parte do círculo que está acima e parte abaixo, você tem que fazer só essa reflexão. Mas existem figuras que você aplicando a transformação, que eu quero dizer isso, e você não altera o desenho em si. Então, você aplicar uma transformação f do conjugado no círculo centrado na origem, em raio R,
Você não altera a figura. Na rotação também aconteceu a mesma coisa, né? Se você considerasse o seu conjunto A um círculo centrado na origem raio R, você não ia alterar nada a figura, porque você só ia girar. Vamos então encerrar essa videoaula com um último exemplo para, vamos dizer assim, aprender a fazer algumas manipulações. E aí, aqui é um exemplo exercício, né? Nós vamos considerar f de z igual a elevado a z, e nós vamos mostrar que f transforma o conjunto A, que é dado por essa expressão. Acho que já vale a pena desenhar o conjunto A antes de discutir qualquer coisa. Então, quem é o conjunto A? É o conjunto de todos os z's complexos, tal que o módulo de z é menor ou igual a 1. Então, eu estou considerando, se o módulo de z é igual a 1, então eu estou considerando o círculo entre a origem e raio 1. Só que, como é menor ou igual, eu também estou considerando a parte interna do círculo. Então, eu quero transformar o conjunto A com essa propriedade em um anel B que é dado por aquela restrição ali. Então, vamos lá. Aqui o W, nesse caso, é um número complexo genérico. E aí a ideia é que o B é o conjunto de todos os Ws que módulo de W é maior do que 1 sobre E. Então, a gente desenha um círculo de raio 1 sobre E aqui. Mas também tem que ser menor ou igual a E. Então, a gente desenha um outro círculo centrado na origem e raio E. E o nosso conjunto B seria todo mundo que está entre essa região. Acima desse círculo, abaixo desse outro círculo. Como nós vamos fazer isso na prática? Nós vamos considerar Z um elemento de A. Isso implica que o módulo de Z é menor ou igual a 1. E nós vamos calcular o f de z e mostrar que o f de z pertence ao conjunto B. Então, calculando o f de z, nós vamos ter aqui, isso é z vezes e elevado a z. Ah, não, perdão, não é z vezes não, é só o e elevado a z. Aqui é e elevado a z. E aí, nós devemos mostrar que este número e elevado a z, ele é maior ou igual a 1 sobre e em módulo, menor ou igual a e. Que aqui eu estou considerando o quê? Conjunto de todos os números complexos que possuem essa propriedade. Então, eu tenho que calcular o módulo do f de z, para justamente verificar se o módulo de f de z cumpre essa propriedade. Então, calculando o elevado a z deu isso. Então, o módulo de f de z será igual ao módulo de e elevado a z. Só que o módulo de e elevado a z é elevado a x. Vamos ir um pouquinho devagar, né? É a mesma coisa que z é a mesma coisa que x mais yi. É a mesma coisa que e elevado a x vezes e elevado a yi. Por sua vez, isso é módulo de e elevado a x vezes e elevado a yi. Como a gente já discutiu diversas vezes, isso aqui dá 1. O módulo desse número dá 1. 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. E elevado a x vai ser sempre um número positivo. Então aqui vai dar e elevado a x. Qual é a propriedade que nós temos? Que o módulo de z é menor ou igual a 1. Dizer que o módulo de z é menor ou igual a 1 é o seguinte. Então, antes de mais nada, vamos registrar essa informação. O módulo de f de z é igual a e elevado a x. Como o módulo de z é menor ou igual a 1, isso implica que raiz quadrada de x2 mais y2, que é a fórmula do módulo de z, tem que ser menor ou igual a 1. Agora, raiz quadrada de x2 mais y2 ser menor ou igual a 1, se vocês observarem os casos extremos, o que nós vamos obter é o seguinte. Deixa eu ir um pouquinho mais devagar.
Isso quer dizer que o raiz quadrada de x ao quadrado, ele é menor ou igual a 1. Se a gente pegar o caso extremo onde o y é igual a 0. Só que dizer que raiz quadrada de x ao quadrado é menor ou igual a 1 é dizer que módulo de x menor ou igual a 1. Módulo de x ser menor ou igual a 1 é equivalente a dizer que o x está entre menos 1 e 1. Então vamos recapitular aqui. Isso aqui implica nisso. Agora, se você tem que essa afirmação é verdadeira, é porque raiz quadrada de x ao quadrado é menor ou igual a 1. Até porque raiz quadrada de x ao quadrado é menor ou igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que por sua vez é menor ou igual a 1. Então, essa afirmação é verdadeira. Então, aqui nós temos a implicação correta. Raiz quadrada de x ao quadrado, que já foi discutido em uma videoaula, é o módulo de x. E aí, o módulo de x ser menor ou igual a 1 implica que x está entre menos 1 e 1. Em outras palavras, como a função exponencial ela é uma função crescente, isso implica dizer que o e elevado a x ele tem que ser maior ou igual a e elevado a menos 1 e menor ou igual a e elevado a 1. O que eu estou querendo dizer? A exponencial, a função e elevado a x, ela é uma função que quanto maior o expoente, maior é o número. Então, se você tem essa sequência, isso quer dizer o quê? Que e elevado a esse número tem que ser menor ou igual a e elevado a esse número, menor ou igual a e elevado a esse número. Mas essa afirmação está te dizendo o seguinte, que 1 sobre e, que é o e elevado a menos 1, é menor ou igual ao módulo de f de z, que é o e elevado a x, menor ou igual a e. Isso está querendo te dizer o quê? Que o nosso f de z, ele pertence ao conjunto B. Por que ele pertence ao conjunto B? Porque o que é o f de z? O que é o conjunto B? É o conjunto de todos os números complexos cujo seu módulo está entre 1 sobre e e e. E o f de z cumpre essa propriedade. O f de z ele é um número complexo. Cadê? O f de z ele é um número complexo aonde o seu módulo está entre 1 sobre e e. Então o f de z pertence a B. E aí o que nós temos é que f transforma A em uma... Na verdade, não é transformar A em um anel B. Que a gente quer mostrar que o f de A está contido em B. Que eu quero mostrar que f transforma A em um conjunto que está contido em um anel B. Então, houve um erro de digitação aqui nos meus slides. O que a gente consegue garantir, com base nas contas que a gente acabou de fazer, é que o nosso conjunto f de A está aqui dentro. Não daria para garantir em um primeiro momento que daria o conjunto todo. Como é que a gente poderia garantir o conjunto todo? A gente teria que pegar um elemento genérico e mostrar que existe algum z em A, de tal modo que o f desse z dá esse elemento genérico. Só que, observando aqui a parte imaginária, né, que o y vai de menos 1 até 1, isso vai dificultar um pouco no nosso cálculo, né? Aqui, por exemplo, o f de z sendo igual a e elevado a x vezes e elevado a y, mas quando você escreve f de z dessa forma, porque z é igual a x mais y, o módulo é o e elevado a x, o argumento é y. Então, para garantir que vou pegar o ciclo todo, o nosso y ele deveria estar no intervalo de 0 a 2π. Ou de menos π a π, se vocês preferirem. Como aqui o y vai de menos 1 a 1, então ele está contido do de menos π até π. Então é como se fosse, sei lá, vamos pegar um argumento 1. Vamos pensar que esse ângulo aqui é de 1 radianos. E aqui esse ângulo é de menos 1 radianos. Como x ele pode ser de menos 1 até 1, se x for igual a menos 1, você está dentro desse círculo aqui. Se x for igual a 1, você está dentro desse círculo aqui. Dentro, né? Contido. E o y variando de menos 1 até 1, você varre essa região. Porque aí o y seria o argumento do nosso número complexo. Então,
O objetivo do exercício, na verdade, era mostrar que f de A está contido no conjunto B. Espero que tenha ficado claro essa aula, a questão das transformações. Pegue os exemplos clássicos. E elevado a I vezes o número é uma rotação. F de Z igual a Z mais A mais BI é uma translação. Esse E elevado a Z separa em parte real e parte imaginária. E muitas vezes trabalhar com a forma polar de um número complexo é muito conveniente, que nem aqui. Quando a gente trabalhou na forma polar, você consegue visualizar suas propriedades geométricas. Afinal de contas, é o que a gente está fazendo na aula de hoje. Nós estamos pegando uma figura, transformando em outra. Às vezes é conveniente escrever na forma polar, porque na forma polar você tem mais informações da geometria, que é o módulo e o argumento. Se vocês curtiram o vídeo, peço que curta, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.